a decisão do início do dia, ela é menos custosa do que a decisão do final do dia. Ou seja, se você estiver exposta ou exposto ao ambiente chocolate no fim do seu dia, dependendo do que ocorreu no seu dia, uma situação difícil, problema no seu relacionamento, dificuldade com seu chefe, algo de errado que aconteceu, você vai ceder ao comportamento de pegar o chocolate. E provavelmente o seu autocontrole não vai ser o suficiente. Esse vídeo é para você que não consegue ter controle das suas ações, que tenta manter a dieta, tenta ir para academia, tenta dormir mais cedo, tenta deixar de usar o celular com tanta frequência, mas não consegue. Esse vídeo é sobre autocontrole. Meu nome é Marcos e eu quero trazer para vocês a minha visão sobre tudo isso, tá? Um cara que deixou vários hábitos, que conseguiu de fato ficar com esses hábitos e hoje consegue criar hábitos com facilidade e permanecer com eles, que eu acho que, ao meu ver, é a grande dificuldade. Agora, eu quero que você entenda o que paira sobre um comportamento, sobre o hábito. O que te faz querer tornar um hábito possível, tornar um comportamento um hábito, a frequência, fazer aquilo todos os dias. O que envolve isso, tá? Isso não é simples, parece simples, mas não é. E o hábito, ele tem, por exemplo, ele tem a sua vertente. Tem o hábito, existem hábitos que fazemos de modo consciente e existem hábitos que já estão tão instalados que fazemos de modo inconsciente, nem percebemos que estamos fazendo. Vou te dar um exemplo. Quando você escova os dentes, você simplesmente exerce o comportamento. Você simplesmente coloca sua pasta, pega sua escova, escova os seus dentes. Você, ai nossa, eu tenho que escovar os dentes. A não ser que não seja um hábito. Quando está automatizado, ao abrir a porta, você pensa em abrir a porta? Ou você simplesmente coloca a chave e abre a porta? Dirigir um veículo. Antes era custoso para você dirigir um veículo e acredito que à medida que isso passa, conforme você vai se habituando, ele se torna inconsciente. Às vezes você liga o carro, chega em casa e nem percebeu. Esse é o hábito inconsciente. Esses são os hábitos com maior potência. Vamos considerar dessa forma. Agora, o que isso tem a ver com autocontrole, tá? O autocontrole, ele é a sua capacidade de resistir de forma consciente perante a um desejo, a uma vontade. E geralmente quem tem menos autocontrole sofre mais, tem dificuldade em dizer não, dificuldade de evitar aquele comportamento que seja. Vamos supor, você tem uma dieta, você quer seguir a dieta, portanto, você sabe que comer comida hipercalóricas vai te atrapalhar e vai te prejudicar, fazendo com que você adquira mais calorias. Ou seja, é difícil. Vamos colocar o exemplo do chocolate. O chocolate está exposto, está na geladeira e você sabe que você tem que resistir a ele. Quem tem menos autocontrole, ele vai ser fisgado pelo chocolate. É muito mais fácil para você pegar o chocolate e abrir o chocolate e quando você se fizer conta, você já está comendo a metade da barra de chocolate. Quem tem mais autocontrole, ele pondera mais, ele raciocina mais, ele considera vários fatores. Mas o que não quer dizer que ele não vai fazer. Entende a diferença? Quem tem menos autocontrole é mais suscetível a fazer o comportamento que ele não quer fazer. A gente está dando o exemplo aqui do chocolate. E quem tem mais autocontrole, ele tem uma capacidade maior. Ele se faz consciência. Exemplo, ele raciocina, nossa, eu estou de dieta e ao comer o chocolate eu vou extrapolar, vou passar a minha capacidade de calorias e isso vai fazer consequentemente que ele ganhe peso. Ele tem uma medida regrada, ou seja, ele pondera os prós e os contras, mas tem algo em comum em tudo isso, o que faz com que eles tomem a atitude mesmo assim de perder o autocontrole. A questão é o seu estado emocional, seu estado de vida, como que está por trás de tudo isso, antes da tomada de decisão. Como que ele está fisiologicamente, psicologicamente, biologicamente, se for o caso. O que eu quero dizer com tudo isso? O autocontrole, ele é muito importante. No entanto, ele exige com que você tome decisão.
e tomar decisões atinge uma parte do nosso cérebro que é muito custosa e danosa. E à medida com que você é colocado todo o tempo em teste, sempre tomar decisões, isso vai se desgastando. Vamos supor que a decisão do início do dia, ela é menos custosa do que a decisão do final do dia. Ou seja, se você estiver exposta ou exposto ao ambiente chocolate no fim do seu dia, dependendo do que ocorreu no seu dia, uma situação difícil, problema no seu relacionamento, dificuldade com seu chefe, algo de errado que aconteceu, você vai ceder ao comportamento de pegar o chocolate. E provavelmente o seu autocontrole não vai ser o suficiente. A sua capacidade de dizer não, ela está comprometida. E o que eu quero dizer aqui é que, independente dos dois lados, o autocontrole ele tem um limite. Você se manter no seu controle cognitivo, executivo todo o tempo tem um limite. Ele te fadiga, você cansa, o autocontrole cansa. Existem maneiras comprovadas e testadas através de estudos científicos que eu posso colocar no link na descrição. As pessoas que têm mais autocontrole, que fazem consciência de determinados comportamentos, mesmo elas deslizando algumas vezes, elas tendem a ter uma vida melhor, tá? No seu vínculo familiar, no trabalho, no seu relacionamento, porque elas conseguem ser mais conscientes na sua tomada de decisão. Mas o que não significa que elas conseguem se controlar todo o tempo. Está sempre no controle. Tá? O autocontrole ele é muito importante até um certo ponto. Ele supera totalmente a capacidade da força de vontade, que é algo que é falho. Tá? A força de vontade apenas não é suficiente para você se manter na dieta, se manter na academia, procurar rotina de sono e se manter nela. Você criar hábitos realmente e conseguir ficar com eles, tá? Conseguir exercê-los sem dificuldade, sem se colocar todo o tempo em situações difíceis, de custo, de raciocínio, de negação, tá? Isso te priva de muita coisa e internamente tem um preço. Que quando você não estiver bem 100%, que eu acredito que é quase impossível, você vai falhar em dormir cedo, você vai falhar na sua alimentação em algum ponto, e isso tem um preço, isso vai te cobrar o teu domínio de autocontrole, tá? Quando você não dorme, o seu cérebro não faz aquela lavagem cognitiva que deveria ser feita, o seu cérebro sofre. Quem paga o maior preço disso é a sua capacidade de tomar decisões, o seu córtex. Ali está o seu poder de decisão, o seu controle executivo. Ou seja, você não dormiu bem, ele já está comprometido. Então a tendência é que você não consiga fazer os seus comportamentos, os seus hábitos de maneira exemplar. Você vai falhar em algum deles. Porém, não é por conta disso que não existem maneiras de a gente conseguir racionalizar tudo isso e se manter firme na nossa construção de hábitos, no nosso autocontrole, ok? Existem maneiras de você simplesmente dificultar, tendo em vista que você já sabe aquilo que pode te prejudicar. O autocontrole ele tem um lado positivo. Você pode retirar do seu ambiente determinadas situações que podem fazer com que você faça o comportamento que você não quer fazer. Vamos continuar no exemplo do chocolate. Se você sabe que tem que permanecer na dieta e que o chocolate ele é algo que pode estremecer a sua dieta e atrapalhar a sua tomada de decisão em momentos difíceis, vamos colocar dessa forma, cara, retira o chocolate do seu ambiente, dificulte, coloque o atrito entre você e o comportamento ruim, tá? A gente está dando um exemplo aqui sobre chocolate, mas a gente pode enquadrar em qualquer outro comportamento ou em qualquer outro hábito. Se você quer correr pela manhã, facilite o processo, deixe o seu tênis, a sua roupa de corrida no local. Cara, se for possível, durma já com a roupa e deixe simplesmente o sapato perto da sua cama. Facilite a permanência do hábito e dificulte. Tá? Se você sabe que o autocontrole não é tão suficiente assim, tire o que pode atrapalhar, retire do seu ambiente, coloque um atrito. Não tenha chocolate na geladeira, ok? Não coloque o tênis no guarda-roupa. Não esconda o tênis. Deixe ele visível, de fácil acesso. Entende?
O autocontrole, ele não é suficiente, mas ele te ajuda demais. A pessoa que tem a capacidade de racionalizar antes de executar um comportamento, ela tá na frente de muita gente. A maioria das pessoas só agem de forma emocional e elas querem formar hábito de uma maneira que não existe, não tem como. É contra-intuitivo, ou seja, ela não se equilibrou mentalmente, né, psicologicamente, e quer criar o hábito de emagrecer, quer entrar numa dieta para de fato emagrecer, quer entrar numa corrida ou numa caminhada, mas ela não pondera tudo isso, porque ela acha que força de vontade é suficiente e não é. A força de vontade, ela te impulsiona de maneira irracional e emocional a tentar fazer algo que provavelmente você não vai conseguir. E ao tentar e não conseguir, isso tem um preço. Você fica para baixo, você desanima, você pode, dependendo da situação, entrar em depressão e trazer vários distúrbios junto com isso. É complexo. A criação de hábito, o autocontrole, ele exige que você tenha um estado contínuo, um estado seu, um estado do seu eu, do seu polo, seu corpo, sua mente em equilíbrio para de fato o autocontrole funcionar ou você ter uma maior condição em fazer com que ele funcione perfeitamente, te auxiliando, deixando mais leve a sua tomada de decisão e não sendo te colocando sempre em uma situação de desprazer. Nossa, eu queria comer o chocolate, mas por conta da minha dieta eu não posso. Nossa, eu queria fazer determinado comportamento, mas por conta disso eu não posso. Percebe? Você se torna um desprazer tentar exercer o comportamento que você quer fazer. E esse não é o objetivo. O objetivo é você racionalizar, calcular os benefícios e os malefícios e entender que é em prol de você e que existe um preço a ser pago. E talvez o chocolate naquele momento não é a melhor opção, tá? Por isso que você tem que estar limpo, tem que estar equilibrado, estar em harmonia consigo mesmo para ir de fato fazer do autocontrole a sua maior arma, ok? Então entenda que o autocontrole ele é impressionante, ele pode se tornar um aliado. No entanto, a força de vontade, aquela impulsão em fazer algo, em tornar algo que talvez não é tão palpável assim em sua rotina e em hábito, não é suficiente. Força de vontade por si só não basta. Você tem que considerar vários fatores. A força de vontade é um ponto cego. Então entenda o que te faz querer mudar de comportamento, entenda os fatores que são benéficos para você, o que vão dificultar o seu caminho e o que você tem hoje que você tem que deixar ou esconder de certo modo do seu campo de visão para que não ative a necessidade ou a vontade extrema de fazer algo que você sabe que vai de desencontro ao que você quer. Acredito que tenha ficado claro. Em breve eu quero falar mais sobre a diferença em o autocontrole e o hábito inconsciente, a potência e o poder do hábito. Faz com que você se quer um chocolate na geladeira, um refrigerante na geladeira, um pedaço de pizza na geladeira, você olhe e simplesmente você calcule e entende que aquilo não faz parte, aquilo não faz parte do seu objetivo momentâneo e que a sua dieta, o seu corpo, a sua mente equilibrada vale muito mais do que qualquer euforia simples, um pedaço de pizza ou um pedaço de bolo de chocolate, mesmo de madrugada quando ninguém está vendo. Como que atingir esse estado de equilíbrio para que o hábito se torne de fato inconsciente e que você não tenha que temer o ambiente ou ser massacrado pelo seu poder executivo todo o tempo tentando te tirar algo prazeroso e te deixando num estado de desprazer, fazendo com que você perca a linha e acabe cedendo ao comportamento ruim. E para você que quer entender mais sobre hiperestimulação e o poder da dopamina, quando usada do modo certo, ela é capaz de te impulsionar nos seus objetivos, na sua dieta que seja, na sua vontade de dormir, na vontade de mudar de comportamento. Vou deixar um vídeo aqui na descrição. Provavelmente deve estar aparecendo aqui. Por hoje é só e até mais ver.